Bom, responsável pelos princípios do processo penal e a gente vai apresentar os princípios que a gente achou mais importantes. Bom, em primeiro momento, para a gente dar uma introdução aqui aos princípios, a gente pode determinar que eles são mandamentos nucleares, ou seja, eles não podem ser renunciados, tendo em vista que eles servem de garantia e como também preceito fundamental a todo ordenamento jurídico. Ou seja, eles vão ser verdadeiras regras fundantes. E é nos princípios que vai se originar toda a construção da dogmática jurídico-processual penal. Esses princípios, eles não vão ser só explícitos, eles vão ser implícitos, ou seja, eles podem ser deduzidos tanto da sistemática jurídica quanto de outros princípios, como o da dignidade e o do devido processo legal. No próximo slide, a gente aqui vai mostrar quais princípios a gente vai abordar. Vai ser a presunção de inocência e verdade real, o contraditório e ampla defesa, a publicidade e juiz natural, a inadmissibilidade das provas ilícitas, a contra a autoincriminação e a proporcionalidade. E é importante destacar que todos esses princípios eles mostram facetas do devido processo legal e eles são limites para o poder de punir. Ou seja, se um deles já for desrespeitado, isso já vai ferir gravemente o devido processo legal e, consequentemente, o processo penal. E isso vai ser muito danoso ao réu. Partindo do próximo slide aqui, na presunção, vamos abordar o primeiro princípio, né, que é a presunção de inocência. Esse princípio ele vai ser um dos mais caros e mais importantes ao processo penal, sendo previsto em diversas convenções de direitos humanos, como a Convenção Americana e a Convenção Europeia. Nesse sentido, ele vai estar previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, e ele vai falar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, a pessoa ela vai portar essa presunção de inocência durante toda a sua vida. Só sendo isso afastado quando ela passar por todo o rito processual, né, podendo se defender de determinadas formas e quando se exaurir todos os recursos. E a gente vê aqui que esse princípio ele tem vários objetivos claros, como garantir que o âmbito da prova cabe à acusação, ou seja, a acusação ela vai ter que provar todos os fatos que foram imputados. Aqui também a gente vai ver que se ao final do processo o juiz tiver uma razoável dúvida, ele vai ter que absolver o réu por causa do indúbio pro réu, né? Porque aqui a gente vê que o legislador optou por ser melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Então, justamente por causa desse peso do processo penal de retirar a liberdade do indivíduo. Mas a gente tem que também ter em mente que essa presunção, ela é uma presunção relativa, ela não vai ser absoluta. Ou seja, ela pode ser desconstruída ao longo do processo, resultando em uma sentença definitiva, né, final, quando todos os recursos forem exauridos. Partindo para o próximo slide, aqui duas regras fundamentais, a regra probatória e a regra de tratamento. Na regra probatória, a parte acusadora possui o ônus de provar a culpa do acusado, tendo esta que ser superior a qualquer dúvida razoável. O que isso vai demonstrar? Que a parte acusadora precisa demonstrar a culpabilidade, ou seja, ela precisa demonstrar que aquele indivíduo é imputável, que ele não, que ele portava de todas as suas faculdades mentais na hora do crime, da existência dos fatos imputados, ou seja, o réu aqui ele vai poder mentir no processo, isso não quer dizer que ele tá mentindo porque ele é culpado. Não, o réu ele pode mentir e não ser culpado, tendo que a acusação provar estritamente os fatos e não algum detalhe processual desse tipo. Aqui também a comprovação ela deve ser feita de acordo com o devido processo, respeitando todos os ritos processuais. E também aqui temos o direito ao silêncio, né? Que o réu não é porque ele vai ficar em silêncio, ele pode ficar em silêncio, e não é por isso que a parte acusadora vai estar certa, ou o juiz ele tem que deduzir que disso o réu é culpado. Então aqui também temos a regra de tratamento. Em regra geral, o Estado ele não pode tratar os acusados como culpados antes do trânsito em julgado, ou seja, aqui a liberdade é a regra. É, na análise e isso vai determinar na análise de cada caso concreto, ou seja, o juiz ele vai observar se há efetiva necessidade para prisões de natureza cautelar antes do trânsito julgado, ou seja, a temporária, a flagrante
e a preventiva. O juiz ele vai analisar isso e vai ver se é necessário realmente que essas prisões sejam feitas. Partindo para o próximo slide, aqui a gente pode ver que também tem a questão da revisão criminal, ou seja, quando acontece a sentença final condenatória, ela o réu ele pode interpor uma revisão criminal, mas aí, ao final desse processo, da revisão, se o juiz ele tiver dúvida, já não vai mais ser um indúbio pró-réu, vai ser um indúbio contra réu, ou seja, aqui o acusado, se ele não provar efetivamente que ele não cometeu o crime, vai ser interpretado contra ele, não, o indúbio pró-réu vai ser afastado já na revisão criminal. No próximo slide, aqui vamos ter a parte mais polêmica, né, que é a execução da pena antes do trânsito julgado. A maior parte da doutrina brasileira ela afirma que é inconstitucional a execução da pena após consolidada em segundo grau. No entanto, isso gerou um debate, uma disputa histórica no STF, começando, né, com o artigo 637, que afasta, que diz que o processo ele não precisa ser paralisado quando tem um recurso extraordinário, os autos já podem descer para a primeira instância para começar a execução da pena, e o STJ também na súmula 267 confirmou isso, só que durante alguns H6, durante os anos, o STF foi se degladiando em relação a isso, resultando ao final nos ADCs 43, 44, 54 e também com base no artigo 283 do CPP. Aqui o Supremo ele fixou o entendimento de que o réu ele não pode ser preso antes de todos os recursos, ou seja, mesmo que depois da segunda instância, o réu ele não pode ser preso, ele tem direito a todos os recursos possíveis. Esse foi o entendimento final, o pacote anticrime ainda tentou mudar isso, mas no Congresso mesmo ficou praticamente a mesma coisa a questão desse artigo 283. E aqui, para finalizar minha parte, o Supremo ele não fez nada contra a prisão cautelar, ou seja, ela não foi atingida pela decisão do STF, ela continua sendo constitucional e legal. O que foi atingida foi a prisão para o cumprimento de execução de pena, que é uma prisão sancionatória, sendo a prisão cautelar apenas uma prisão processual temporária que tem seus limites específicos definidos na legislação e na Constituição. Agora eu passo a palavra para o Gabriel. Certo, agora eu vou falar sobre o princípio do contraditório. Ele é um princípio que ele está fundado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E ele fala que aos acusados, em geral, serão assegurados o contraditório e ampla defesa. E na visão do Joaquim Canuto Mendes, o contraditório ele funciona como a ciência bilateral dos atos do processo. O que isso significa? Isso significa que a ciência ela não pode ser unilateral, seja pela acusação ou seja pela defesa. Ela deve ser uma via de mão dupla. Então, todas as partes do processo devem ter essa ciência e a possibilidade de contrariar. Ou seja, é uma ciência para poder existir uma reação, uma ação da própria defesa ou da própria acusação. Aqui no esquema nós tivemos, por exemplo, o Ministério Público oferecendo uma denúncia, gerando um processo, e o réu podendo dizer que não fez, contrariando a vontade ou a acusação do Ministério Público com novos fatos, e a partir disso tem-se um contraditório efetivo, um acesso à informação efetivo. Essa visão é reiterada por Auri Lopes Júnior e Renato Brasileiro. Até mesmo Renato Brasileiro ele especifica esses dois momentos, que é o contraditório como direito à informação e o direito à participação posteriormente. E aqui eu faço uma certa crítica que o sistema brasileiro ele adota um regime misto, inquisitivo e acusatório, e no momento em que ele tem esse regime inquisitivo, seja na acusação policial, por exemplo, não existe uma ciência do réu acerca do que está sendo investigado, da efetiva denúncia, o que pode gerar um limite para o contraditório e prejudicar futuramente a ampla defesa, visto que são dois princípios interligados. Aqui eu trouxe duas jurisprudências interessantes, são duas faces da mesma moeda. Em uma decisão, o STF ele fala que o contraditório é um equilíbrio processual, então as duas partes devem ter ciência, não uma parte apenas, aqui se aproximando um pouco daquela tese de que o processo penal deve ter uma paridade de armas,
que já é elencado no Código de Processual Civil, e numa outra decisão o STJ falando que mesmo que exista uma rescisão do acordo de não persecução penal, é preciso que a defesa se manifeste acerca do pedido, não pode existir algo unilateral sob pena de se tornar um regime autoritário e que prejudique a efetiva defesa. Conjuntamente, vou falar do princípio da ampla defesa, que, embora ele muitas vezes seja confundido com o princípio do contraditório, ele tem suas diferenças. O princípio da ampla defesa previsto no mesmo artigo, como vimos anteriormente, que ele é assegurado contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, ele defende que os recursos, até mesmo pela presunção de inocência, devem ser esgotados até que gere uma sentença penal condenatória possível de imputar uma culpa ao réu. E aqui a gente vai ver um esquema que vai falar um pouco disso, que o acesso à informação permite que o réu tenha o direito de participar, e a partir disso ele pode exercer sua autodefesa ou uma defesa técnica, e então ele vai de novo voltar para aquele começo, ou seja, a ampla defesa ela garante o direito de participar, o contraditório, e o acesso à informação garante a autodefesa, a ampla defesa. Então, embora sejam princípios diferentes, eles são intrínsecos, eles são intrinsecamente ligados. Certo? Então, eu vou elencar um pouco da diferença do que constitui a ampla defesa. Aqui a gente tem primeiro a autodefesa, que é o direito do réu ser ouvido, participar dos autos de processo, de participar de audiência ou até mesmo postular determinadas demandas. No entanto, existem limites para essa atuação do réu. E em segundo, que é o mais importante, é a defesa técnica. A defesa técnica ela vem como um meio de proteger o réu de possíveis abusos. Ou seja, a defesa técnica vai se colocar como a defensoria pública, ou como os advogados, e ela é feita normalmente contra um órgão acusatório, seja um outro advogado, seja o próprio Ministério Público. E essa manifestação ela tem sede no artigo 261 do Código de Processo Penal, que aí fala: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, ou seja, até em última instância, esse réu ele não pode ser julgado por um tribunal de exceção, como no contraditório não pode existir um julgamento com uma decisão surpresa, por exemplo. Aqui não pode existir um tribunal de exceção onde o réu é simplesmente acusado. E as características da defesa técnica, que é indisponível, irrenunciável e indeclinável. Embora o réu ele possa trocar o advogado que representa, ele não pode dispor do advogado e dizer que não o quer, que não quer exercer uma defesa técnica, é claro, se ele não tiver condições para exercê-lo. E aí vem o artigo 263 do Código de Processo Penal que fala: ainda que o réu não queira ou não nomeie um representante, o juiz pode nomeá-lo de ofício porque o réu estaria indefeso. E a súmula 523 do STF, por exemplo, vai de encontro a esse artigo do Código de Processo Penal, pois caso o réu não tenha defesa técnica, o processo ele é nulo. Então, todos os andamentos do processo seriam invalidados. Dessa forma, a ampla defesa ela garante que o processo seja democrático e tenha uma paridade de armas junto com o princípio do contraditório. Agora eu vou passar a palavra para o João. Bom, agora sobre o princípio da publicidade, algumas considerações podem ter tecidas. Primeiro que, via de regra, Pode voltar um slide, isso. Todos os atos processuais são públicos, via de regra, mas existem duas exceções: ou interesse social o exigirem, no caso, a não publicidade dos autos. E a gente pode citar alguns exemplos. No caso da defesa da intimidade, a gente pode falar sobre crimes contra a dignidade sexual, que é, no caso do autor, não do autor, mas daquele que foi a vítima da situação, é de interesse dele essa defesa da intimidade. A questão, assim, há sempre a ponderação entre a intimidade e o interesse público. Nesse caso, a intimidade há de ser resguardada. E no caso do interesse social, a gente pode citar também uma questão de escândalo, como seria o caso da presença de familiares inconformados da vítima na instrução de crime de homicídio. E mais do que isso, a gente pode falar também sobre a publicidade, que é um princípio explícito, quer dizer, há previsão na Constituição, como é o caso do artigo 5º, inciso 60. Aí pode passar um slide? Pode passar um slide. Gabriel? Isso, perfeito, obrigado. Há também na Constituição essa questão que todos os julgamentos... Não, volta um, por favor. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos também, podendo limitar a presença de determinados atos. Qual que é a questão aqui, pessoal? Há sempre a ponderação entre o direito à intimidade do interessado
E a questão do sigilo não prejudica o interesse público à informação. Há essa ponderação e, mais do que isso, que é importante na questão da forma, na questão da garantia. Essa questão da publicidade, assim, é sob pena de nulidade. Não sendo julgamento dos órgãos judiciários públicos, será uma questão de nulidade. Aí pode passar por favor. Aqui, essa questão agora é interessante. Lendo sobre, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, houve essa questão. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Eu achei, lendo essa questão, um tanto quanto ambígua e de uma abstração típica do justnaturalismo dessa questão acusatória. Quer dizer, quando fala só do interesse da justiça, é quase como uma instrumentalização do processo. Quer dizer, o que seria interesse da justiça? Se a gente leva para a questão do relativismo axiológico de Kelsen, a gente pode começar a questionar e ver um possível problema a tratar a justiça como algo a ser perseguido. Então, assim, quando não há os critérios bem definidos de quando o processo penal será público ou não, isso pode vir a ser um problema. Coisa que o Código de Processo Penal, na minha opinião, resolveu bem. Aí pode passar por favor? Que é o artigo 792. No caso, vocês veem aqui, os critérios são bem definidos, garantindo ao executado, quer dizer, aquele que está sendo acusado, o melhor julgamento possível, quer dizer, o devido processo legal. Aí, aqui nesse artigo fala: as audiências e sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízes e tribunais, com assistência dos escrivães, secretários, oficial de justiça. Quer dizer, os critérios, a forma, garante ao acusado esse devido processo legal, um julgamento devido. Aqui a gente já viu a questão da doutrina, quer dizer, tal regra propicia o controle popular sobre a atuação da justiça. O povo é o juiz dos juízes, pode fiscalizar o trabalho judiciário e verificar a compatibilidade entre o desempenho judicial e a lei. Essa questão aqui é da sociedade civil. Como já foi dito antes, é uma forma de fiscalizar e regular até que ponto o Estado pode agir e pode exercer o seu poder. Quer dizer, pode ser, assim, alguns indicariam um certo grau de violência a partir do direito, quer dizer, o direito legitimando essa violência estatal. E a publicidade é uma forma, como tantas outras e tantos outros princípios que fazem com que a sociedade civil possa se resguardar de qualquer tipo de arbitrariedade do Estado e do Judiciário. Aí pode passar por favor? Não foi ainda, pode passar um slide. Isso, perfeito. A questão aqui doutrinária também, porque a gente começa a ver divisões, especificidades a respeito da publicidade. No caso da publicidade imediata diz respeito ao sujeito que irá exercer esse controle da sociedade civil. No caso da imediata, diz respeito às partes, aqueles que estão direto em contato com os atos do processo, aqueles que são os interessados diretamente. E a gente já pode direto fazer um link com a publicidade restrita, e também não só com a publicidade restrita, mas também com essa questão da dimensão específica da publicidade. Porque, fazendo um gancho com o contraditório, e com essa questão da publicidade imediata, é essa dimensão específica da publicidade que faz com que as partes tenham acesso a todos os atos do processo e possam, a partir de então, exercer o contraditório e, em momento posterior, também a ampla defesa, como já foi explicado anteriormente. Então, aí a gente começa a fazer todo um link entre todos os princípios e entender que o ponto principal é a garantia àqueles interessados ao processo. E também tem a questão aqui da publicidade imediata, que aí já seria aquela questão... Ah, não, no caso da publicidade imediata de respeito à sociedade de modo geral, aqueles que têm interesse aos atos do processo, a título de controle, e aí sim, agora no caso da publicidade restrita, diz respeito à questão de quando essa publicidade dos atos processuais é mitigada, seja, como já disse anteriormente, por uma questão de interesse ali do sigilo ou, no caso, de um interesse geral, um interesse público. Aí pode passar um slide, por favor. Agora já a respeito do princípio do juízo natural. Novamente, é um princípio explícito, quer dizer, ele é previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, o qual diz:
Ninguém será processado nem sentenciado se não ter autoridade competente. E o que isso quer dizer, no final das contas, também, como já dito, é sempre uma forma de garantir à sociedade civil, de modo geral, não só ao acusado, mas também aquele que acusa, um devido julgamento, um devido processo legal. Não possa agir de forma arbitrária. E a questão da atribuição de competência, autoridade e competência, na verdade, assim, os critérios de atribuição de competência se darão de forma legal, de forma institucional, nunca pessoal. É algo anterior, tem uma questão de legalidade, e qual é o fim disso? Garantir a imparcialidade. Quando a gente leva para a doutrina, a gente pode ver que essa questão do princípio do juiz natural constitui a expressão mais alta dos princípios fundamentais da administração da justiça. Juiz natural, juiz condicional, ou que outra denominação tenha, é aquele cuja competência resulta no momento do fato das normas legais abstratas. É uma forma, como já dito, de garantir a imparcialidade e evitar qualquer julgamento de exceção, qualquer algo do tipo, qualquer arbitrariedade do judiciário do Estado. Aí passa um, por favor. Não foi ainda. Ah, isso, perfeito. Volta, isso. Obrigado, não me lembrava dessa questão. Outra forma de garantir essa questão, as garantias processuais. Porque a questão do juiz natural, assim, caso o julgador... Pode falar? Seja incompetente, é uma questão de nulidade. É outra forma de garantia. Aí passa um, por favor. Agora, sobre a proporcionalidade. É um princípio implícito, ele é decorrente do princípio do devido processo legal. E qual é a questão? Ele faz com que toda decisão, todo ato, não só do judiciário, mas do Estado, tem que ser proporcional. Ele nunca pode ultrapassar qualquer tipo de limite. E aí, o que a gente pode falar aqui? Dos requisitos intrínsecos dessa questão da proporcionalidade. Há a questão da necessidade, também podemos chamar de intervenção mínima, que significa que o judiciário nunca pode agir, nunca pode intervir quando não seja o caso de assim, extrema necessidade mesmo, assim, é a última ratio. A questão da adequação é o limite, o ponto até onde pode o judiciário e o Estado ir nessa questão, e a proporcionalidade em sentido estrito, mas tem a ver com uma questão de não custo-benefício, mas assim, essa pena aplicada pelo Estado, esse uso de violência, ele de fato traz algum tipo de benefício ou se excede, não tem nenhum tipo de fundamento. Aí essa é a questão, pode passar o slide. Bom, essa é a minha parte. E eu vou começar falando sobre o princípio da verdade real. E, diferente de alguns dos princípios que a gente já tratou aqui, ela não tem um amparo normativo expresso, né? Ela é fruto do sistema. Significa que ela não está positivada no código de forma expressa, mas a gente pode inferir a partir de alguns artigos que a gente vai ver daqui a pouco. De início, eu preciso fazer a distinção entre verdade formal e verdade material, com base nas evidências levadas aos autos e quando a gente busca pela verdade formal, consideram-se essas evidências as únicas necessárias para compor aquilo que é a verdade. Diferente da verdade material, porque nessa busca-se o fato, não só aquilo que se pode provar com os elementos levados aos autos. Então, inclusive nessa busca pela verdade material, é permitida a figura do juiz em sua persecução. O juiz ele pode participar ativamente, embora não seja o protagonista, ele entre de forma ali suplementar, mas ele pode participar nessa busca pela verdade material, né? Um exemplo que eu posso trazer é, por exemplo, se um réu ele é acusado de um crime e ele não se defende nem confessa a culpa, o Estado ele não está desonerado de investigar isso e descobrir qualquer verdade material nessa situação. Preciso levantar também que há uma crítica da visão garantista porque entende que essa atuação judicial ela implica na perda da imparcialidade do julgador, pois o julgador ele passa
a fazer parte ativamente do processo, né? A segunda visão garantista, então, ele deixa de ser imparcial. E essa visão da busca pela verdade real, ela inclusive tem sido bem aceita pela doutrina, inclusive no processo civil. Haja vista que a verdade formal, ela, por vezes, pode se distanciar dos fatos. Então, isso tem estado presente na doutrina mais moderna, inclusive do processo civil. A respeito da atuação do juiz, esse artigo 3º-A da Lei 13.964, que está no slide, mostra que a participação do juiz, ele não está autorizado a substituir a atuação probatória do órgão de acusação. Então, ele não é o protagonista. Tá? Ele participa, mas ele não tem protagonismo. Aí, no próximo slide, fala da ação complementar do juiz, que está amparada pelos artigos 209 e 212 do CPP. Diz que o juiz, quando julgar necessário, né, então há uma discricionariedade, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pela parte. Então, ele, de livre iniciativa, pode decidir convocar novas testemunhas. E também, 212, parágrafo único, diz que sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquisição. Então, de novo, trazendo à tona esse elemento complementar. Próximo slide, por favor. Agora, a respeito do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, é um princípio muito objetivo e claro em seu enunciado, porque ele está previsto, inclusive, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, que diz que são inadmissíveis no processo as provas ou meios ilícitos. E no CPP, ele traz um complemento importante, pois também considera inadmissíveis as provas, não só as provas ilícitas, mas as derivadas das ilícitas, que não puderem ser obtidas por outros meios. Tá? Então, estende e amplia um pouco o conceito já presente na Constituição. Próximo slide, por favor. Agora, a respeito da autoincriminação, é o direito de não se autoincriminar, né? Já foi mencionado hoje o direito ao silêncio, e também é uma forma de manifestação desse direito de não autoincriminação. Está presente aí no slide, no artigo 63, que o preso será informado no inciso 63 do artigo 5º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. E a gente pode observar isso também em tratados internacionais que passaram a incorporar o ordenamento jurídico através desses dois decretos aqui, o 592 de 92 e o 678 de 92, que trazem o mesmo conteúdo. Esse princípio, ele possui relação, pontos de contato com o princípio devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa, direito à intimidade e garantia da dignidade humana. Alguns deles já mencionados aqui. Significa que não pode ser forçada uma confissão ou compelir a pessoa, ou exigir que ela contribua com provas incriminatórias, né? Partindo do princípio de que ninguém pode ser constrangido a prejudicar-se. Inclusive, o STF ele reconheceu que a negativa do depoente, mesmo compromissado de revelar fatos incriminatórios, não classifica como falso testemunho. Isso não significa, todavia, que ele tem o direito de mentir, mas quando ele nega revelar fatos incriminatórios sobre si, não se trata de falso testemunho. Próximo slide, por favor. Agora, a respeito da ampla defesa, presente no 55, no inciso 55 do artigo 5º, é um princípio que pode ser verificado não só no processo penal, mas também na área administrativa. Ele, inclusive, pode ser observado em processos administrativos. E a doutrina ela tem observado e tem reconhecido esse direito, inclusive, para pessoas jurídicas. O STF ele trouxe um importante julgado a respeito do interrogatório subreptício, que proibiu
que é aquele interrogatório feito pelos policiais de forma clandestina, a pessoa que está ao custodiado. E próximo slide, por favor. Isso, 186. E o artigo 186 do Código de Processo Penal, ele traz, então, de forma expressa, o direito ao interpretado em prejuízo da defesa. Então, o fato do réu não falar não pode ser interpretado como uma confissão da parte dele. Eu quero falar agora rapidamente a respeito da prova incriminadora invasiva. Perdão, cooperação ativa e cooperação passiva. A cooperação ativa é aquela em que o réu ele precisa produzir provas contra si, e essa ele não é obrigado a cooperar nesse sentido. Mas a cooperação passiva é quando ele apenas não impede a investigação, e nesse caso, sim, ele não pode não pode impedir a sua investigação. Por exemplo, falando a respeito da cooperação ativa, o réu ele não é obrigado a fornecer padrões vocais para viabilizar o exame pericial, nem fornecer ou elaborar material para exame grafotécnico ou participar da restituição de crime. E, por fim, falando a respeito da prova incriminadora invasiva, é aquela que implica na retirada de algum material que integra o corpo humano, como a coleta de sangue, exame ginecológico, identificação dentária, endoscopia e outros. O réu ele não é obrigado a produzir esse tipo de prova. Um possível questionamento a respeito do bafômetro, né? Porque há sanções para quem se nega a realizar o bafômetro. Mas ele possui natureza administrativa, então essas sanções elas são possíveis nesse caso. E, além disso, o indivíduo ele não é obrigado a realizá-lo, mas a autoridade policial ela pode averiguar o seu embriaguez através de outros sinais que são previstos na resolução do CONTRAN. E aqui a gente conclui, então, o nosso trabalho, né? Esse foi o último assunto que a gente tratou e a gente fica por aqui.